Boa noite, bem-vindos ao Grande Jornal da RTP Informação. José Sócrates vai ficar em prisão domiciliária sem pulseira eletrónica. A RTP confirmou com o advogado do ex-primeiro-ministro que a notificação foi recebida esta tarde e que Sócrates já saiu do estabelecimento prisional de Évora. A medida de coação foi alterada e José Sócrates vai ficar em casa sem pulseira eletrónica, depois de uma prisão preventiva que durou cerca de 9 meses. 5 dias antes da data limite, a decisão foi tomada. O juiz de instrução entendeu que José Sócrates poderia sair da prisão de Évora e determinou que fique sujeito à obrigação de permanência na habitação sem sujeição à vigilância eletrónica, bem como à proibição de contactos, designadamente com outros arguidos no processo. A atenuação da medida tinha sido pedida pelo próprio Ministério Público por entender que, face à prova reunida desde a última reapreciação, se mostra reforçada a consolidação dos indícios, o que diminui o perigo de perturbação do inquérito. A Procuradoria-Geral da República esclarece que durante este período foram ouvidas cerca de 10 pessoas e realizadas mais de 30 diligências de busca, o que terá ajudado a consolidar a dita prova. José Sócrates será saído por isso da cadeia de Évora ao final da tarde desta sexta-feira, local onde entrou a 25 de novembro do ano passado por suspeitas da prática dos crimes de corrupção passiva para ato ilícito, branqueamento de capitais e fraude fiscal. Há pouco, João Araújo, o advogado de defesa de José Sócrates, disse à RTP que esta alteração da medida de coação é insuficiente e anunciou que vai apresentar recurso com vista à libertação imediata do antigo primeiro-ministro. Primeira reação política, primeira e única até agora. O líder do PCP, Jerónimo de Sousa, espera que a libertação de José Sócrates não seja um elemento perturbador da campanha eleitoral. Quanto ao PCP, Jerónimo de Sousa garante que o partido sabe separar a política das questões da justiça. Fazemos votos para que esse apuramento se faça com base num processo onde prevaleça a eficácia, o aprofundamento da investigação, mas sem misturar coisas que não são misturáveis. Encontra alguma leitura política ao ser anunciado exatamente um mês antes do dia das eleições? Não, creio que, como disse, é um processo, é um momento. Não fazemos essa comparação ou extrapolação, porque acho que isso, mesmo neste quadro pré-eleitoral ou eleitoral, portanto, seria profundamente negativo e perturbador de um processo que nós desejamos que funcione, que seja eficaz, em que os interesses de todos sejam respeitados. São nossos convidados esta noite, o advogado Raposo Subtil, muito boa noite, o jornalista e comentador da RTP, José Manuel Fernandes, boa noite também. Obrigado aos dois por estarem presentes neste especial de informação. Começamos pela pergunta que eu presumo que faz nesta altura praticamente toda a população portuguesa, é porquê hoje, porquê neste dia? Como é que se chega a este ponto? Tinha que ser reapreciada a medida que estava decretada. Mas é a primeira vez que não se esgota o prazo, mas chega ao último dia. Mas muito próximo, e por isso não tem que se esgotar o prazo, não se pode ultrapassar o prazo. E por isso a proximidade poderá-se ter aqui alguma leitura do fim do prazo, mas não no dia que terminaria o prazo, alguma leitura política com outro tipo de efeitos, mas julgo que aquilo que aqui faz mais sentido é pensar na divulgação anterior que foi feita de que tinham existido as tais 30 buscas, inquirição de inúmeras testemunhas, e o que leva a presumir que o processo se desenvolveu e por isso que está a finalizar a fase de inquérito necessária à obtenção da prova indiciária destinada à absolvição, ou à libertação, ou à acusação do arguido. O que é mais estranho neste comunicado é o qualificativo reforçar. Foi reforçada a prova indiciária. O sentido de reforçar não significa que deixe de existir o perigo de perturbação. Teria que existir uma outra menção, uma outra mensagem à população, aos cidadãos, à organização judiciária, aos protagonistas deste processo, para que as pessoas percebessem porque é que antes, com pulseira eletrónica que foi recusada, o arguido não
permaneceu em prisão domiciliária com vigilância policial e agora, passado relativamente pouco tempo, tal ocorreu. Mas há uma justificação, que é aquela que referi há pouco, é que, entretanto, fizeram-se um conjunto de diligências, quer de prova, de obtenção de prova, quer até de buscas, porque são diligências muito específicas que levaram a que o Ministério Público, porventura, esteja mais tranquilo de que a haver perturbação já é insignificante na marcha do processo. Mas julgo que, na minha opinião, poder-se-ia ter ido mais longe no comunicado da Procuradoria. E porquê é que se chega a este ponto e se presume que já não há perigo de fuga? Porque o termo utilizado foi que está reforçada a prova indiciária. Mas não é por reforçar a prova indiciária que não há perturbação ou que não há o perigo de perturbação. Devia-se ter dito porque a recolha de elementos, feita da forma como foi feita, nomeadamente através de obtenção de elementos bancários, através da apreensão de documentação, se esgotou as diligências que o Ministério Público entende que ainda são necessárias para completar o inquérito. Era preferível isso do que fazer uma imagem, dar uma imagem para o exterior de que está reforçado. Porque ao estar reforçado, há uma pré-acusação. Dá a ideia que tanta prova indiciária, e agora mais prova indiciária, o reforço da prova indiciária, parece que já está próximo da acusação. Isso não pode ser dito, na minha opinião, não deve ser dito, não pode, tanto pode que foi. Doutor, como é que chegamos ao dia de hoje e não existe, nesta medida de coação, uma pulseira eletrónica? Olha, foi tida em conta a vontade do arguido, tendo em conta que José Sócrates preferiu continuar preso a 22 de maio do que sair... Isso é uma aberração. A pulseira eletrónica ou os meios de vigilância eletrónicos são uma garantia para os arguidos e para os presos, porque a pulseira eletrónica também se aplica a quem está preso definitivamente, no sentido que já está julgado, já está a cumprir pena. E é uma forma de retirar da prisão, retirar do espaço, que é o espaço tradicional para o cumprimento de uma pena, retirar um cidadão, de modo a que ele se possa reequilibrar, se possa ressocializar, possa manter o seu modo de vida. Por isso, a pulseira eletrónica é uma garantia. Só que no momento da sua criação em Portugal, houve especiais cuidados, pois não fosse utilizada para quê? Para perturbar a intimidade, a vida privada, etc, etc. E por isso se deu, neste caso, mas que não há em todos os casos a mesma, diria, prerrogativa de ao arguido se lhe dar a liberdade de escolher se quer ou não a pulseira eletrónica. Por exemplo, um estrangeiro que é preso em Portugal, que possa ser expulso, e isso, no caso, se for mantido em Portugal com pulseira eletrónica, já não está sujeito a lhe perguntar quer ou não quer, porque ele é mesmo aplicado à pulseira eletrónica. Por isso o que está aqui é um desfazamento, há aqui uma desadequação da lei que estabelece a vigilância eletrónica, dando ao arguido a possibilidade de recusar a pulseira eletrónica. E isso, como não foi explicado, o que acontece dá a ideia que o arguido tem aqui, tu queres-me prender ou não quero? Isso tem que deixar. Tu queres-me pôr a anilha? Eu não quero a anilha. Então há aqui um braço de ferro aparente entre o arguido e o tribunal, que levou agora até que neste comunicado se diga, veja que se diga, sem pulseira eletrónica. Como se, cada vez que há prisão domiciliária, tem que ser com ou sem. Não. A prisão domiciliária é uma coisa, a vigilância eletrónica é outra. Não tinha que dizer, só se diz para que a população conheça o desfecho deste incidente. José Manuel Fernandes, temos de ir claramente àquilo que é o aspecto do momento político atual. E isso teve grande influência relativamente a esta decisão? Eu penso que sim, não. Posso dizer basicamente que sei que sim, não é? O juiz Carlos Alexandre deu a indicação de que preferia não decidir no dia 9, o dia do primeiro debate entre Passos Coelho e António Costa. Portanto, porquê? Porque poderia parecer que isso tinha, que no fundo era uma decisão, era ali que implicaria com a política, porque poderia parecer um abuso até da parte da Justiça e, portanto, deu essa indicação. Houve alguma hesitação, pelo que eu sei, alguma hesitação sobre a medida de coação, em parte por causa dos seus custos. Uma pulseira eletrónica custa ao Estado cerca de 16 euros por dia. A prisão domiciliária com vigilância policial implica 4 polícias por dia. Portanto, o custo é completamente diferente. Portanto, em alguns casos não é possível aplicar a pulseira eletrónica. Foi o que aconteceu com Ricardo Salgado. A casa de Ricardo Salgado é demasiado grande para o raio da ação, digamos, do mecanismo da pulseira eletrónica, assegurar que ele se podia movimentar livremente dentro da sua casa, porque senão tinham que até restringir as zonas da casa onde ele se poderia movimentar.
Aparentemente não há esse problema com a casa de José Sócrates, que elas não sabem exatamente neste momento qual é, já que ele vendeu a casa da Rua Brancã, não sei se ainda irá para lá alugado, eventualmente. A semana passada surgiu a notícia de que estaria à procura de uma casa no Parque das Nações e, no fundo, isto era o que se esperava. Presumimos que ele já terá encontrado todas essas opções, tendo em conta que já saiu da prisão de Pois, já saiu, até porque já se esperava, digamos, há 3 meses José Sócrates não saiu da prisão porque não quis, como o Sr. Doutor disse. No fundo, ele podia ter saído, mas achou que era uma questão de orgulho não levar a anilha. Quer dizer, em vez de levar a anilha, como ele dizia, teria o polícia à porta, preferia o polícia à porta do que a pulseira eletrónica. Mas, do ponto de vista da perturbação do inquérito e do ponto de vista do perigo de fuga, já na altura se entendia que era possível que ele estivesse não na prisão de Évora, mas em sua casa. Portanto, a evolução era o que se poderia esperar agora, das duas uma. Ou o Ministério Público e o juiz entendiam manter a medida de coação e, portanto, tornar a propor a pulseira eletrónica, o que poderia parecer uma provocação, já sabiam que ele ia voltar a dizer que não, ou então iam para outra solução que existe para a prisão domiciliária, que é a vigilância policial. As declarações de Paulo Rangel esta semana, com todo este ruído à volta da justiça e da sua independência, puderam também ter algum peso? Tiveram algum peso nesta decisão? Tudo isto já se conversava antes de Paulo Rangel falar, não é? Eu acho que Paulo Rangel foi, enfim, ele disse alto o que muitas pessoas conversam aí por todo lado, não é? Mas é um tema delicado. Quando os políticos às vezes não podem dizer alto o que todas as pessoas dizem baixo. Ele defendeu-se esta semana num artigo que tem no Público e explicou que aquilo que ele disse é coerente com o que ele disse em livros que escreveu em 2000, em 2002, em 2008, em 2010. Portanto, tem vindo a defender relativamente à justiça e à forma como a justiça atua em Portugal e à sua relação com a política, mais ou menos o que ali está, assim como é coerente com o que ele defendeu no tempo em que era deputado na Assembleia da República e Sócrates é primeiro-ministro. Portanto, não há novidade no seu pensamento. Agora, a forma de intervenção de Paulo Rangel sempre foi aquela. Mas eu acho que aqui desastrada, tendo em conta o momento em que estamos de campanha eleitoral. Eu não consigo dizer exatamente quem é que beneficia mais. Porquê? Porque ele disse aquilo que muitas pessoas pensam e que nenhum político diz, e, portanto, desse ponto de vista, reforçou o ponto de quem pensa assim. Por outro lado, expôs aos ataques, porque há aqui uma espécie de, digamos, de princípio, que eu acho que é um bom princípio, que é, sobre este processo, ninguém se pronuncia. Dr. Raposo Subtil, a defesa vai recorrer desta medida. Acredita que ainda pode acontecer que José Sócrates aguarde o julgamento em liberdade e que seja libertado em vez de estar em casa, ainda que sem pulseira eletrónica? Bom, o possível não sabemos quais são os argumentos, mas este raciocínio que foi agora exposto tem muita importância, que é, já há 3 meses não existia perigo de perturbação do inquérito. Não é? Ou pelo menos perigo suficiente. Não, porque senão não estaria em casa com pulseira eletrónica. Não é? O que poderia haver era perigo de fuga se não tivesse pulseira eletrónica. Enquanto que agora o argumento foi desmontado de outra forma. Agora já temos mais provas, já se reforçou a prova, já está quase tudo tratadinho, já pode ir para casa. Mas para ir para casa ainda vai para casa com a polícia à porta. Se pudesse o arguido escolher se tinha ou não de polícia e tem o direito de se pronunciar sobre se quer ou não polícia, ele ia dizer que não queria polícia. E se lhe dissesse, e tem o direito de ficar na prisão domiciliar, ele ia dizer que não, que continuava preso. Ou seja, o que está aqui em causa é que este arguido entende que devia estar sem nenhuma medida de coação. E se lhe dessem, enfim, a oportunidade de se pronunciar sobre isso, ele iria negar sempre e continuava preso sempre. O que quer dizer que a nossa lei está mal formatada no que respeita à pulseira eletrónica, é daí que vem o engessamento disto, ou seja, o atravessamento disto. Justamente porque ficou consolidada a ideia de que o arguido pode escolher a medida de coação e ficou prisioneiro o juiz que não pode escolher o momento que diz, olha, hoje, em face do relatório que veio lá da Suíça, em face daquilo que eu apreendi, já não tem problema, podes ir para casa à vontade que estão-me a preparar para dar a sentença. A sentença acusatória, não é? Por isso é a acusação. E é a decisão de acusação. E é nesse sentido que os cidadãos ficam perturbados. Dizem, então, mas agora ele vai-se embora e com a polícia já pode. E com a polícia não podia.
Dá a ideia que o Pulseiro é pior. Não é. Que o Pulseiro é melhor. Porquê é que é pior para este arguido? Porque este arguido está a querer ter aqui patamar político, está a ter aqui palco político. E o juiz agora é que está a ser acusado, entre aspas, de, ao deslocar a data para um momento um bocadinho anterior àquilo que é a data final, de estar a intervir no espaço político. Não me parece lógico que assim seja. O juiz devia fazê-lo logo que está, enfim, que está convencido, é obrigatória a reapreciação, mas logo que está convencido que o pressuposto desapareceu, até podia ser 15 dias depois da última vez, de colocar o arguido em liberdade ou o arguido noutra medida mais reduzida. Não tem que esperar pelo fim do prazo. O que é contraditório aqui, o que é intervenção política aqui, é poder dar-se um arguido, embora ele sustente na lei, porque a lei lhe permite dar opinião sobre a dita pulseira eletrónica, dar ao arguido a possibilidade de não escolher o melhor que é para ele. Quando sabemos que é melhor para todos os arguidos e para todos os presos estar com... Todos os outros presos escolheram, todos os outros por essa razão, e por a razão também e nós compreendemos, é mais confortável estar em casa do que estar num quarto, enfim, numa cela... Quanto ao tipo de casa que pode ou não ser suscetível de levar um arguido, de depositar um arguido como estando em posição domiciliária, o caso do Dr. Ricardo Salgado ser grande, o juiz pode limitar. Também aí é um absurdo. Uma pessoa que tem uma herdade, então já não pode ter prisão domiciliária. Devia a lei ser alterada para que também para prisão domiciliária pudesse o próprio tribunal, digamos assim, impor ao arguido a escolha de uma casa adequada à medida de vigilância. Porque se pode escolher a prisão, então não pode escolher prisão tradicional, não pode escolher a prisão domiciliária, o espaço onde vai estar, desde que dê para a sua família. Isso não seria coartar mais uma liberdade? Não é mais uma liberdade, ao contrário, é dar mais uma liberdade. Veja, a tua pessoa está na cela 44 e diz, tem 2 filhos, tem que ter uma casa, naturalmente, apta a viver com a sua família, porque é por isso que há a prisão domiciliária, para se poder reintegrar no que é possível, mas ainda assim... Porque obriga a pessoa a sair do seu próprio espaço e da sua própria casa, encontrando uma casa que não é dela. E é o Estado que vai agora, alguém que não tem condições, esta justificação da casa do Dr. Ricardo Salgado alguma vez é suscetível de ser compreendida por alguém que não pode ter pulseira eletrónica porque tem um espaço grande, tem piscina, tem campo de ténis e aquilo não tem banda. Não faz sentido. Isto tem que ser alterado. Pois se não for alterado, naturalmente... Mas é a lei que temos, não é? É a lei que temos, mas é uma lei feita num momento que ninguém pensou que poderia um arguido ou um preso escolher estar na prisão clássica em vez de estar naquilo que é a proximidade da sua liberdade plena. Esta escolha é uma escolha típica, digamos, deste preso muito particular, da forma de intervir publicamente de José Sócrates. Eu acho que esta preocupação, é só para sublinhar este ponto, a preocupação de tomar a decisão hoje tem a ver com aquilo que está a acontecer aqui e a acontecer, imagino eu, noutros órgãos de comunicação social. É que íamos estar uma parte do dia, se calhar a esta hora, a ter esta discussão que iria esvaziar um pouco o debate, que é um debate eleitoral muito importante. Mas ainda assim, estamos a um mês das eleições, já estamos praticamente em campanha eleitoral. José Sócrates é o elefante na sala e aquilo que Jerónimo de Sousa não pretende vai mesmo acontecer. Ele vai contaminar a campanha eleitoral. É imprevisível. Eu, com toda a franqueza, não sei responder. Porque José Sócrates, cada vez que intervém, ele tem feito questão de não estar calado, acaba por interferir com a campanha, acaba por interferir com os dados da campanha, digamos, não com a campanha diretamente, mas com os dados da campanha. Acaba por se fazer mais lembrado. E eu não sei até que ponto é que ele vai conseguir conter-se, porque aquilo que é melhor do ponto de vista, eu estou convencido, isto do ponto de vista da análise política, que o que é melhor para o Partido Socialista é que ele estivesse calado daqui até 4 de outubro, não abrisse a boca. Se isso vai acontecer ou não, não sei. Que a nossa obrigação como jornalistas é tentar falar com ele, isso é. Portanto, que ele vai ter muita solicitação, isso vai ter. Ninguém lhe vai encostar uma pistola à cabeça e obrigá-lo a falar. Nós conhecemos, enfim, a sua maneira de ser, o facto de, mesmo tendo menores condições, de vez em quando lá mandava a sua carta. A última carta que ele manda tem recados para dentro do Partido Socialista. Tem recados para o secretário-geral do Partido Socialista que está a concorrer a eleições. Se ele insiste nesta linha, isso pode ser prejudicial para o seu partido. Eu estou convencido disso. Agora, será seguramente prejudicial para o seu partido que nós estejamos a discutir durante a campanha eleitoral, não o legado político do Partido Socialista, que é o legado político de José Sócrates, que isso é inevitável que discutamos,
mas discutamos também algo sobre o qual não temos a informação toda, porque sabemos apenas aquilo que houve, que foi saindo do processo nos vários jornais. Não há, e como ainda hoje vem dito no comunicado, o processo continua em segredo de justiça. Portanto, nós não sabemos tudo sobre a acusação, não sabemos nada, ou pouco, sabemos também sobre a defesa. Portanto, se isso se mistura com a campanha eleitoral, aí sim há uma contaminação, e essa contaminação, do meu ponto de vista, à partida prejudicará sempre mais o Partido Socialista do que os outros partidos. Muito bem, já voltamos à conversa. Neste momento temos condições para ir em direto até Évora, à porta do estabelecimento prisional, onde está uma das repórteres da RTP. Teresa, muito boa noite. Creio que a esta hora já é possível contar aquilo que se passou. Já tens o filme dos acontecimentos desde o momento em que houve a notificação até às circunstâncias da saída de José Sócrates? O que sabemos é que o carro que transportou José Sócrates até Lisboa terá saído do estabelecimento prisional de Évora por volta das 19 horas. A essa hora, quem vive aqui perto percebeu-se de alguma movimentação, saiu um carro celular, o que não é estranho, porque isso acontece com frequência. Aqui no estabelecimento prisional de Évora entram, saem carros com muita frequência, mas ao que tudo indica, terá sido então por volta das 19 horas que ele saiu daqui e chegou então, como estamos a ver, chegou então a Lisboa por volta das 21 horas, à Avenida Alameda Afonso Henriques, acompanhado do advogado João Araújo. Chegou a Lisboa, pelo que percebemos, foi aplaudido por alguns populares à chegada à casa, na Alameda Avenida Afonso Henriques, onde vai ficar então agora em prisão domiciliária, sem pulseira eletrónica. Há 3 meses também o Tribunal já tinha decretado que José Sócrates poderia sair daqui do estabelecimento prisional de Évora, mas com pulseira eletrónica. Portanto, teria havido uma revisão da medida de coação para a pulseira eletrónica, sair da prisão preventiva e ficar com pulseira eletrónica à casa. Recorde-se que nessa altura José Sócrates recusou esta alteração da medida de coação e preferiu permanecer aqui no estabelecimento prisional de Évora, onde ficou durante todo o verão, onde ficou até agora, 4 de setembro, o dia então em que a medida de coação de José Sócrates é de novo revista, 3 meses depois, é de novo revista, e é então decidido que José Sócrates vai para casa, mas sem pulseira eletrónica. Durante todos estes meses aqui no estabelecimento prisional de Évora, ao todo foram 284 dias que José Sócrates esteve detido aqui no estabelecimento prisional de Évora, e durante todo este tempo recebeu inúmeras figuras ligadas ao PS, desde o secretário-geral, António Costa, até a um dos que mais vezes o visitou, que foi Mário Soares. Ainda na semana passada aqui esteve, nos cruzámos com ele aqui no estabelecimento prisional de Évora, dizia sempre que vinha visitar um amigo. Durante todo este tempo teve então inúmeras visitas. A primeira que recebeu logo no primeiro dia em que aqui ficou detido, foi a de Capolas Santos e da ex-mulher, Sofia Fava, e desde esse dia então foi recebido e visitado por inúmeras figuras. Esteve então aqui 284 dias. Esta medida de coação tinha sido revista então pela última vez no início do verão, foi agora revista uma segunda vez, desta vez ao contrário do que tinha acontecido até agora. A medida de coação de José Sócrates foi revista antes do prazo, o que ainda não tinha acontecido. O prazo final para o reexame desta medida de coação de José Sócrates era 9 de setembro, a próxima semana, o próximo dia 9 de setembro, e desta vez a notícia da Procuradoria-Geral da República sai então com alguma antecedência. Sai hoje, dia 4 de setembro, e sai já com a informação, quando sai a notícia, sai também já, está também já José Sócrates a sair do estabelecimento prisional de Évora, ao contrário do que tem acontecido noutras situações em que as medidas de coação são revistas e os arguidos saem depois de se saber então que foi alterada a medida. Neste caso, quando nós ficamos a saber que a medida é alterada, também José Sócrates já está a sair aqui do estabelecimento prisional de Évora em direção à casa onde vai agora permanecer então em prisão domiciliária. Teresa Marques, a partir de Évora, a explicar o filme dos acontecimentos. Há pouco víamos também as imagens de José Sócrates, Dr. Raposo Subtil, visivelmente mais magro e abatido. Há aqui uma dúvida que se coloca nesta altura. José Sócrates pode dar entrevistas, se assim o entender, à comunicação social na sua casa?
Não podia, enquanto estava também na Porque isso prisão. dependia de uma autorização da Direção dos Serviços Mas Prisionais. deixe-me precisar aqui uma coisa. A medida que agora foi, enfim, decretada é igual à que tinha sido decretada há 3 meses, que é a permanência na habitação. Aquilo que altera é o modo de controle, o modo de fiscalização. Sem vigilância eletrónica, e com vigilância policial. Por isso, não há aqui, da parte do juiz, nenhuma redução, no sentido de medida de coação, redução da medida. Não houve uma degradação da medida. O que houve foi uma negociação. Uma adaptação da medida à vontade do arguido também da defesa, neste caso. Ou seja, este ponto é importante. Neste ponto em que estamos em eleições, parece que poderia, se tivesse mantido, enfim, a prisão nos limites que a lei contempla, parece que poderia ter mantido com uma justificação que era a perturbação do inquérito. Só que, como já tinha dito que não havia perturbação do inquérito, por isso é que o arguido ia para casa, e estamos a falar não de prisão domiciliária, que isso é uma designação que não consta da lei, é a permanência na habitação, e a permanência na habitação, naturalmente, é esse sim uma medida favorável, que já tinha sido dada ao arguido, dada no sentido decretada em benefício do arguido. O que acontece é que parece que ele estava a negociar com o juiz, dizendo então agora já pode arranjar polícias para me colocar lá na minha habitação ou não. Quando o juiz disse pode, então saiu nesse dia. Porque também não é normal, como foi dito na peça, que seja estabelecida a medida e que depois, antes ou concomitantemente, que saia o arguido. Normalmente é decretada a medida e depois tem que se ver se a habitação tem condições para que se implemente os meios de vigilância. De alguma forma houve uma antecipação de que isto podia acontecer, quando soubemos que o seu advogado ia dar uma entrevista a um outro canal de televisão hoje à noite. Portanto, e quando se sabia que havia esta discussão. Esta negociação. Esta negociação. Não sei se é uma negociação, ou pelo menos havia esta discussão. Repare-se, se eventualmente a decisão a proposta da Procuradoria e a decisão do juiz fosse voltar a dizer que era prisão domiciliária com pulseira eletrónica, isso podia ser visto como uma provocação, porque já sabia que ele ia voltar a dizer que não e, portanto, era visto como uma forma de uma espécie de birra do sistema judicial. Eu acho que, desse ponto de vista, o que aconteceu hoje era inevitável e aconteceu apenas alguns dias antes da data limite. E também, ainda bem, porque acho que... Mas a questão que eu ponho é, se para a campanha eleitoral e para o atual momento político, o que é pior? É José Sócrates ter sido libertado e estar agora... libertado da prisão e estar agora em prisão domiciliária, ou continuar preso em Évora? Porque, na verdade, nas últimas semanas, praticamente não se ouvia falar do caso José Sócrates, não saíram grandes fugas de informação. Eu penso que vai depender do José Sócrates. Admito que nos próximos dias haja alguma movimentação à porta da casa para onde ele foi, para ver quais são os amigos que vão visitá-lo, se iam visitá-lo a Évora, mas o irão visitar seguramente a Lisboa, que haja um pouco desse encirco. Faz parte digamos, dos deveres de informação, saber quem o visita, quem continua a apoiá-lo, quem acredita, quem está contente com esta medida, e há pessoas que já manifestaram publicamente o seu contentamento, José Lelo, Augusto Santos Silva, Estrela Serrano, tudo do grupo dos chamados socráticos, já o manifestaram e, portanto, naturalmente que vão visitá-lo. Mas, a seguir, o seu protagonismo, o seu peso na campanha vai depender sobretudo dele. Vai depender sobretudo dele e vai depender do seu silêncio ou da sua vontade de falar. E eu, sobre isso, tendo em conta a sua última intervenção, que é uma intervenção que tem passagens pouco simpáticas para o Partido Socialista, para o secretário-geral do Partido Socialista, para António Costa, não sou capaz de prever. Quer dizer, porque para todos os efeitos, ele é um militante do Partido Socialista, ele tinha o dever de defender o seu partido. É um ex-líder. É um ex-líder. Teria responsabilidades acrescidas. Também é José Sócrates, com todas as suas características particulares. Nós já voltamos à conversa, vamos em direto para aquele local que estávamos a ver há pouco, é a casa onde José Sócrates vai ficar em prisão domiciliária, sem pulseira eletrónica. Está lá a Joana Machado. Boa noite, Joana. O que é que nos podes dizer sobre essa casa e o ambiente à volta desse local? Vejo que ainda está aí a carrinha da direção dos serviços prisionais. Você não sabe, mas eu tenho que saber.
Boa noite. Sim, ainda aqui está a carrinha, está um agente também que estava há instantes à porta, agora saiu. José Sócrates chegou aqui por volta das 9h15, não quis falar aos jornalistas, chegou até um pouco irritado com a presença dos jornalistas. Há instantes conseguimos falar com o advogado, João Araújo, falámos com o advogado que nos disse que de todo esta medida é satisfatória para a defesa. João Araújo diz que vai reunir com a equipa de advogados, com Pedro de Lille e com José Sócrates para decidir qual a estratégia a seguir, mas admite que a defesa vai interpor um recurso e diz que esta medida está longe de ser aquilo que esperavam para José Sócrates. Uma medida que já tinha sido proposta, mas com a agravante da pulseira eletrónica em junho deste ano. Na altura, José Sócrates recusou essa medida e continuou na prisão de Évora, de onde saiu hoje por volta das 7h40. Nós estamos mesmo em frente à casa onde está o ex-primeiro-ministro. É um apartamento aqui na rua Abade Faria. Os moradores aqui da rua dizem que foi restaurada recentemente, com algumas centenas de milhares de euros gastos na restauração, que tem um jardim por trás e uma piscina, que tem vários luxos. Aqui esta residência onde José Sócrates ficará agora. José Sócrates que foi detido em novembro do ano passado e desde então tem estado na prisão de Évora, indiciado dos crimes de fraude fiscal qualificada, corrupção e branqueamento de capitais. Esta era uma rua bastante tranquila aqui de Lisboa, que agora está completamente cheia de repórteres fotográficos, muitas fotografias à porta do sítio onde José Sócrates vai ficar em prisão domiciliária, principalmente agora que a carrinha dos serviços prisionais se afastou, continua no local um agente. Há muitos populares, muita curiosidade instalada aqui junto a esta residência na rua Abade Faria, uma medida que surge então por volta das 7h de ontem, com uma antecipação de cerca de 5 dias daquilo que estava previsto ser do conhecimento a medida de coação que seria aplicada a José Sócrates. O número 33 da rua Abade Faria passa neste instante a ser talvez a casa mais mediática de Portugal. Muito bem, uma casa onde certamente se vão concentrar atenções ao longo das próximas semanas, eu até arriscaria ao longo dos próximos meses, onde está a Joana Machado, onde nós vamos continuar ao longo desta noite. Vamos continuar então com a conversa. Dr. Raposo Subtil, este processo é marcado por variadíssimas fugas de informação. A Justiça sai bem em todo este processo? Ainda acha que é possível chegarmos ao ponto de perceber de onde vieram essas fugas de informação? A investigação está em curso? Não vai seguramente ser diferente esse inquérito quanto às fugas de informação do que tem ocorrido noutros processos. Não se conhecem resultados que permitam incriminar, a não ser de forma abstrata e às vezes até, eu diria, negligente, alguns grupos que, enfim, têm o seu papel nos processos, uma vez os advogados, uma vez o Ministério Público, por vezes a Secretaria, etc. Não temos resultados. Se calhar temos que revisitar também aquilo que são os critérios para haver segredo de justiça e se calhar temos que colocar, ou pelo menos será favorável que se coloque, quer a Procuradoria-Geral da República, quer o Ministério da Justiça, comunicar mais para fazer um género de contrabalanço com aquilo que são as fugas de informação. Porque se há algumas coisas que saem alegadamente em fuga e algumas são falsas fugas, porque também são grandes mentiras, se fossem contrariadas de imediato por um comunicado da Procuradoria ou do Ministério da Justiça, nós teríamos aqui, se calhar, um maior equilíbrio. Mas isso obrigaria também muitas vezes a confirmar quando saem, porque... Não é preciso confirmar, veja, não é preciso confirmar. Aquilo que é dito hoje neste comunicado, que é que foram feitas X diligências, buscas, a inscrição de testemunhas, já saiu que apreenderam quadros, que apreenderam coisas... Matéria factual... Matéria factual. Foi dito, e pode dizer o que houve foi isto, identificar esvazia um bocadinho. É um bocadinho como no futebol, quando se conta a história do balneário, aquilo que são os incidentes do jogo, do campo, passam a ter menos relevância. É preciso ter aqui também algum marketing do lado do poder neste sentido do Estado, para contrariar algumas manifestações dos protagonistas que legitimamente às vezes fazem em torno da defesa
ou da acusação, e aqui protagonistas também está o Ministério Público na acusação, fazem o seu papel para conseguir alguns propósitos. Esse comunicado fala de 30 diligências de buscas e, curiosamente, fala em ouvidas cerca de 10 pessoas. Não percebemos se são 11 ou 12, mas temos a certeza que pelo menos é uma dezena. José Manuel Fernandes, a Justiça sai bem em todo este processo, tendo em conta a forma como ele foi tratado desde o início? Eu penso que vai depender de como isto acabar. Neste momento nós não sabemos. Neste momento o que nós sabemos é que a Justiça, neste processo e noutros, está a atuar com uma coragem, digamos assim, que antes parecia não ter. Antes parecia ter algum receio de tocar em pessoas mais poderosas. E desta vez... Já tinha tocado em Oliveira e Costa, por exemplo. Já tinha tocado em Oliveira e Costa, mas não é este nível. Já tinha tocado em alguns banqueiros menos importantes, presidentes de Câmara. Mas estamos a chegar a um nível diferente. E com medidas também de coação diferentes. Eu acho que se chegarmos ao fim e a montanha perir um rato, a Justiça ficará claramente mal vista. Mas se chegarmos ao fim e mesmo não havendo dúvidas sobre se a prova é suficiente ou não para obter uma condenação, vai depender muito dessa prova e do próprio juízo que nós, cidadãos, vamos ter a propósito dessa prova. Muitas vezes há convicções que se formam sem se conseguir provar em tribunal. Portanto, a prova em tribunal obedece a regras mais rigorosas do que aquilo que pode convencer, por exemplo, a mim ou a ti, quando olhamos para aquela matéria, não é? Muito bem. Dr. Raposo Botelho, uma questão que eu tenho tem a ver com as declarações que José Sócrates fez até agora. Podem ser usadas no processo? Podem prejudicar José Sócrates ao longo do julgamento? As declarações, se tiverem natureza de facto, e mesmo a própria confissão tem que ser apreciada livremente pelo juiz e nem sempre é válida, mas se há uma referência num comunicado em que diz eu não tenho quadros nenhuns e depois são apreendidos quadros valiosos, eu vivi sempre com casas arrendadas e depois aparece uma casa na propriedade de alguém, nomeadamente dele ou de algum familiar, isso naturalmente pode ajudar à prova indiciária que vai sendo recolhida. O que não quer dizer que por si só tenha algum valor no processo, mas indica, abre pontos de exploração. Eu há pouco perguntei-lhe diretamente, depois acabou por não me responder. Até agora não podia dar entrevistas porque isso dependia de uma autorização da Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Estando em prisão domiciliária, ainda que sem pulseira eletrónica, o dar entrevistas à comunicação social, a uma televisão, uma rádio, depende da vontade do próprio ou está inibido de o fazer? Depende do que é que foi estabelecido. O que se diz ali é que, para além da permanência na habitação, outra medida é impedimento de contactos com o arguido e outros. Não se sabe. Por isso, se é impedimento de contacto com os órgãos de comunicação social, impedimento de dar entrevistas, não pode. Se não estiver lá nada neste momento, é duvidoso, sem querer aqui averbar-me especialista em direito penal, é duvidoso que o possa fazer. Mas nada na lei impede que alguém que está em prisão domiciliar, ou seja, em permanência na sua habitação, que comunique com o exterior. Só não pode comunicar com as pessoas que forem objeto de limitação por despacho que estabeleceu esta medida. Soutor, a saída de Évora decorreu de uma forma um bocadinho diferente daquilo que é habitual, com algum secretismo, ainda que depois, com o espaço que vem desde Évora até Lisboa, os jornalistas tenham sabido e tenham estado à porta da casa onde vai ficar José Sócrates. Porquê é que acha que isto aconteceu? Que desta vez não houve, e por dar uma expressão, o circo habitual, por exemplo, no estabelecimento prisional de Évora? Não sei se reduziu, talvez o circo tenha reduzido fora e agora esteja dentro, ou seja, não está em Évora, está em Lisboa. Era impossível que a comunicação social não tivesse acesso à residência para a qual o arguido se iria deslocar e iria permanecer. Parece-me que a medida de auxiliar o arguido a ter alguma privacidade, a não ser confrontado de imediato com a comunicação social, se foi essa a intenção, é louvável. E porventura terá sido mesmo o arguido que pediu para que fosse isolado dentro do limite do que fosse possível, isolada a sua deslocação para a sua habitação. Parece-me que é de bom tom que tal aconteça. Nos outros casos não acontece tanto pela razão de que também não há apetência pelos órgãos de comunicação social, pelos arguidos que passam
aplicação de uma medida, que é a prisão preventiva, para outra, que é a permanência na sua habitação. Doutor, José Sócrates tem argumentos válidos para dizer que este processo tem motivações políticas. O senhor é um advogado, é um jurista, acompanhou todo este processo desde o início. Há, de facto, aqui erros processuais de atuação por parte da justiça portuguesa que possam valer como argumento a José Sócrates? Eu tenho uma opinião muito crítica quanto a este tipo de nichos de mercado no que diz respeito aos arguidos. Há agora uns arguidos novos, muito poderosos, que antigamente não existiam, mas o que estatisticamente há mais funcionários públicos do que primeiros-ministros. Há mais presidentes de Câmara do que primeiros-ministros. E por isso é hoje, estatisticamente, possível de determinar que em todos os países da Europa têm ocorrido nos últimos anos incidentes processuais, no caso, constituição de arguido, de pessoas que estão num topo da hierarquia do Estado, que no passado não acontecia. Não é possível, não é porque nos outros países também existisse cobardia da ordem judiciária na investigação e na constituição destas pessoas ditas poderosas como arguidos. O que acontece hoje é que há meios mais poderosos de aceder à prova do que existia no passado. Isso não há dúvidas nenhumas que as polícias estão mais apetrechadas, que o acesso à informação bancária é mais fácil e isso daí gerou uma maior, digamos assim, capacidade da investigação para constituir arguidos. Não é por termos hoje um primeiro-ministro arguido que nós temos aqui agora o fantástico desenvolvimento da investigação criminal. Continua a existir centenas de milhares de processos pendentes e também umas dezenas ou centenas, milhares, aliás, de arguidos ainda a aguardar a acusação e outros em julgamento, etc. Por isso, não acho que tenha existido assim um desenvolvimento, que aquilo que foi ainda há pouco comentado, agora, na coragem, na invasão de um espaço onde há arguidos, que é o poder político. Não me parece. Muito bem, doutor, ao longo desta noite certamente ainda abordaremos este tema. Obrigado por ter vindo ao Grande Jornal. O José Manuel Fernandes também já não está aqui e agradeço-lhe, obviamente. Vamos já para a flash interview do Portugal 0, França 1, João Pedro Mendonça.